E aí, pessoal, tudo bem? Dando sequência no curso de Física Geral, né? Hoje a gente vai ver força e movimento. Tá? Basicamente, a gente vai falar sobre as 3 leis de Newton e fazer alguns exemplos. Tá joia? A gente inicia com a primeira lei de Newton. Né? A primeira lei de Newton, ela fala o seguinte: se você não tem nenhuma força atuando sobre o corpo, ou se a resultante das forças que atuam sobre esse corpo é nula, né? Esse corpo ele vai ter aceleração nula. A aceleração dele vai ser igual a zero. Ou seja, a velocidade desse corpo ela é uma constante. Certo? Com isso nós podemos ter que, se a velocidade inicial ela é igual a zero, o corpo vai continuar em repouso. Se a velocidade né, ela é diferente de zero, esse corpo vai continuar com velocidade constante. A gente pode exemplificar isso, por exemplo, utilizando um bloco, né? Um bloco na horizontal. Então, esse bloco atuam sobre ele as forças, por exemplo, peso, né? A força de reação da superfície com relação ao peso, que a gente vai dar o nome de força normal. Atua sobre ele, por exemplo, uma força de tração, atua uma força de atrito. E se a soma vetorial dessas forças for nula, né, esse corpo ele vai permanecer com velocidade constante. Tá certo? Então essa é a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton ela só tem validade num sistema de referência inercial. Ou seja, se eu estou lá escolhendo o meu sistema de coordenadas XY, sistema de referência, vamos supor que eu estou num sistema bidimensional XY, esse sistema de coordenadas ele não pode ser acelerado, ele não pode ter aceleração. Para o sistema de coordenadas ser uma referência inercial, a aceleração a aceleração tem que ser igual a zero. A aceleração tem que ser igual a zero. Joia? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Vamos supor aqui que você está dentro de um ônibus, né, com as janelas fechadas e com uma boa acústica, né, o som externo não entra internamente. E nesse ônibus tem aqui uma esfera pendurada por uma corda, formando um pino. Se esse ônibus está em repouso e você está lá dentro, você vai ver a esfera aqui, na vertical, certo? Se esse ônibus está se deslocando com velocidade constante, você também vai ver a esfera na vertical. Então, dentro do ônibus, né, com um isolamento acústico bom, você não vai saber se esse ônibus está em movimento ou se ele está parado. Agora, se esse ônibus acelera, essa esfera ela vai se deslocar para trás. Tá joia? E se esse ônibus ele desacelera, essa esfera vai se deslocar para frente. Então, o ônibus aqui acelerando e desacelerando, ele não é um sistema de referência inercial. Então, aqui dentro, a primeira lei de Newton não é válida. Né? Se o ônibus é o sistema de referência. Tá? Agora, se você está externamente aqui, o seu sistema de referência é a Terra, por exemplo, é um sistema que aproximadamente, com uma boa aproximação, a gente pode falar que é um sistema de referencial inercial. Tá joia? Então, se o sistema de referência é internamente no ônibus, ele é só o sistema de referencial inercial se ele está a velocidade constante, ele não tem aceleração. Joia? E a primeira lei de Newton é válida apenas nesse sistema de referência inercial. Tranquilo? Dando sequência, vamos entrar na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton fala o seguinte: se a resultante das forças que atuam sobre o corpo é diferente de zero, essa resultante das forças ela é proporcional à aceleração desse corpo. Né? E a constante de proporcionalidade entre a resultante das forças e a aceleração é a chamada massa inercial, né? Que aqui a gente vai representar apenas pela letra M. Essa massa ela serve como... ela oferece inércia, né? É um impedimento do aumento de aceleração. Por exemplo, quanto maior for essa massa, mais força você deve realizar para aumentar a aceleração. Tá joia? Então essa é a segunda lei de Newton. Né? A massa inercial ela tem unidade de quilograma e força tem unidade de Newton.
certo? 1 newton, né, equivale a 1 kg, né, que é a unidade de massa, vezes a unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Isso tudo no Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema que nós estamos adotando no nosso curso. Dando sequência, vamos fazer um exemplo, né? Um trabalhador aplica uma força horizontal constante de módulo igual a 20 newtons, então ele aplica uma força horizontal, vamos colocar aqui que é na direção x, de módulo 20 newtons, sobre uma caixa de massa igual a 40 kg. Então a massa da caixa, 40 kg. Que está em repouso sobre uma superfície horizontal com atrito desprezível. Então aqui tem a superfície, né, tem a caixa de massa 40 kg. Sobre essa caixa o trabalhador exerce uma força na direção x. Qual a aceleração da caixa? Então nós temos que a resultante das forças. Aqui eu estou na direção x, tá, pessoal? Então eu vou pegar só a componente x da resultante das forças, do vetor resultante de força. Isso vai ser massa vezes aceleração também na direção x. A única força que atua sobre essa caixa, né, que o exercício traz para a gente, na direção x, é essa força que o trabalhador exerce, que é de 20 newtons. Isso é a massa, 40 kg, vezes a aceleração na direção x. Com isso, eu tenho que a aceleração na direção x é 20 por 40, isso vai dar 0,50 metros por segundo ao quadrado. Dando sequência, um outro exemplo. Uma garçonete empurra uma garrafa de ketchup de massa igual a 0,45 kg. Massa igual a 0,45 kg. Ao longo de um balcão liso e horizontal. Quando a garrafa deixa a sua mão, ela possui velocidade de 2,8 metros por segundo. Então, como é horizontal, eu vou falar que essa velocidade está na direção x. Né? Então, é 2,8 metros por segundo. Que depois diminui por causa do atrito horizontal. Então, existe uma força de atrito aqui horizontal que eu desconheço. Horizontal constante, exercido pela superfície superior do balcão. A garrafa percorre uma distância de 1 metro. Então, deslocamento na direção x igual a 1 metro. Até parar. Determine o módulo, a direção e o sentido da força de atrito que atua na garrafa. Então, para eu determinar a força de atrito, eu tenho que o resultante das forças, né, na direção x é igual a massa vezes a aceleração na direção x. Quais forças que eu tenho atuando? O exercício fala que na direção x tem a força de atrito. Isso é a massa, ele já deu a massa para a gente, vezes a aceleração na direção x. Eu desconheço essa aceleração, né, ou desaceleração. Então vamos obter essa aceleração. Para obter essa aceleração, eu tenho aqui a horizontal, né, do balcão, eu tenho a garrafa, e essa garrafa está com velocidade, né, velocidade inicial na direção x, isso aqui é uma velocidade inicial, e ela vai até 1 metro, né, aqui em 1 metro, ela para. Então a velocidade aqui é 0, aqui a posição 0. Eu posso usar essa equação aqui, ó, que a velocidade final ao quadrado, na direção x, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração na direção x, vezes o deslocamento. A velocidade final é 0, a garrafa para. Isso é a velocidade inicial, 2,8 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que é 1 metro. Com isso, eu tenho que a aceleração vai ser igual a menos 2,8 ao quadrado, 2,8 ao quadrado dividido por 2. 3,92. Então, a aceleração vai ser uma desaceleração de menos 3,92 metros por segundo ao quadrado. Agora, de posse da aceleração, eu posso substituir aqui. Então, a força de atrito ela vai ser igual à massa inercial, que é 0,45 kg, vezes a desaceleração, menos 3,92.
Fazendo essa conta, eu tenho que a força de atrito ela é na direção x, né, e ela é negativa, no sentido negativo. Então 0,45 vezes 3,92 dá 1,764. Eu vou arredondar isso para 1,76 newtons. Então essa é a solução. Tá joia? Posso escrever também na forma vetorial, isso aqui é na direção x, esse vetor força de atrito tem apenas direção x, então é menos 1,76 na direção y, né, x, e a unidade é newton. Dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre a diferença de massa e falar a diferença entre massa e peso, certo? E qual que é a definição de peso. Então, a massa, ela caracteriza a propriedade da inércia de um corpo, né? Então, quanto maior a massa, maior a força necessária para produzir aceleração. Então, por exemplo, se eu quero empurrar uma caixa com massa de 30 kg, para obter uma certa aceleração, eu vou precisar de uma força muito maior para empurrar uma caixa de 50 kg para obter a mesma aceleração. Então, quanto maior a massa inicial, maior é a força que eu aplico para obter a mesma aceleração. Isso é massa. Já o peso ele ocorre devido à aceleração da gravidade, né? Aqui eu escrevi que é na Terra, mas é em qualquer objeto que tenha atração gravitacional. Por exemplo, pode ser na Lua. O peso ele é dado pelo produto da massa inercial vezes a aceleração da gravidade local, né? No caso aqui na Terra, o módulo da aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em outros locais, fora da Terra, né? Por exemplo, no espaço ou em outros planetas, essa aceleração vai mudar. Então, a definição de peso, né, peso vai ser a massa inercial vezes a aceleração devido à atração gravitacional, que é representado pela letra G. Então, aqui é peso, a unidade de peso é o newton, e a unidade de massa é o quilograma, né? Dando sequência, vamos fazer um exemplo. Uma moeda de €1 foi largada do repouso, né? Então a velocidade inicial da moeda é igual a 0, certo? Do alto da torre inclinada de Pisa. Se a moeda cai em queda livre, né? Quer dizer, não tem atrito do ar, de modo que os efeitos do ar sejam desprezíveis, como a força resultante sobre ela varia durante a queda. Então eu tenho a moeda, certo? Não tem atrito com o ar, e ela tem forças. Qual força que está atuando sobre ela? A força peso, né? Igual a massa vezes a aceleração da gravidade da Terra. E a pergunta é se a moeda cai em queda livre, de modo que os efeitos do ar sejam desprezíveis, como a força resultante sobre ela varia durante a queda. A velocidade dela varia. A velocidade dela o módulo da velocidade aqui vai aumentar, né? Para baixo. Dependendo do sistema de coordenadas, por exemplo, se eu escolher o sistema de coordenadas y para cima, a velocidade, o vetor velocidade ele é negativo, então esse valor negativo ele diminui, né? Mas o módulo aumenta. E se eu escolher o sistema de coordenadas para baixo, esse vetor velocidade, o módulo aumenta também. Então, qual força que atua sobre a moeda? Apenas a força peso, né? Peso é massa vezes aceleração da gravidade. Essa força ela não muda ao longo do deslocamento, né? Mesmo aumentando a velocidade, a força peso continua sendo sempre a mesma. E a aceleração também sendo sempre a mesma, igual a G. Independente da massa, se fosse uma moeda ou se fosse um carro, né? A força peso do carro também não mudaria, a menos que ele perdesse massa, né? Ao longo da queda. Dando sequência, terceira lei de Newton.
A terceira lei de Newton fala o seguinte: se eu tenho dois corpos, né, representados aqui por esses patinadores, se eu vou dar o nome desse patinador aqui de A e esse aqui de B, se o patinador A exerce uma força F de A sobre B, esse patinador B vai exercer uma força, eu vou representar aqui embaixo, tá, pessoal? De mesmo módulo, né, direção e sentido contrário, né, uma força FBA. Então, para cada ação, eu tenho uma reação, né, de mesmo módulo, direção e sentido contrário. Então, por exemplo, a força FAB ela é igual ao negativo da força FBA, tá certo? Então, para cada paração, eu tenho uma reação. Por exemplo, se eu tenho aqui um bloco sobre a superfície de uma mesa, joia? Esse bloco exerce sobre a mesa uma força-peso e a mesa reage com uma força de mesmo módulo, sentido e direção contrária, que a gente chama de reação normal da superfície da mesa, né? Se, por exemplo, eu coloco uma parede aqui, vamos pôr essa parede na vertical, eu tenho um bloco aqui e exerço sobre essa parede uma força F. Essa parede vai reagir com uma reação normal, né, da superfície da parede em reação a essa força F. Tranquilo? Então essa é a terceira lei de Newton. Para cada força que você exerce, para cada força que é exercida sobre um corpo, esse corpo reage com uma força de mesmo modo, direção e sentido contrário. Uma coisa muito importante é que essas duas forças, elas atuam em corpos diferentes. Então, em cada corpo existem outras forças, além do para ação e reação, que fazem com que esse corpo se mova ou não. Por exemplo, quando eu fazia minha graduação, uma questão da minha avaliação foi a seguinte: suponha aqui que eu tenho uma carroça, certo? Uma carroça, né? Na época ela falou que é um cavalo, mas aqui vamos colocar um carro, tá? E aqui eu tenho um carro puxando a carroça. Um carro bem estranho aqui. Então, com duas rodas. Beleza. Se esse carro ele puxa a carroça com uma força, vou chamar F, a carroça puxa o carro para trás com uma força F', que possui mesmo módulo, direção e sentido contrário. Como que ocorre o movimento? Se um está puxando o outro com a mesma força, a resultante dessas forças vão se anular. A questão essas duas forças atuam em corpos diferentes, ou seja, a carroça aqui, ela deve existir um atrito, né, segurando ela para trás, força de atrito aqui da carroça, mas o carro, né, ele tem o motor puxando ele para frente, e essa força, que eu vou chamar de F1, ela é muito maior do que essa força de atrito, tá certo? Então, a resultante das forças aqui é diferente de zero, certo? Então o carro consegue vencer e puxar a carroça. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo aqui, né? Seu carro esportivo em guiça e você o empurra até a oficina mais próxima. Quando o carro está começando a se mover, aqui deve ser como, tá? Como a força que você exerce sobre o carro se compara com a força que o carro exerce sobre você. Então tá aqui, ó. Você, aqui está o carro, você exerce uma força F sobre o carro, vou chamar de F1, e o carro reage com uma força F1'. É um para ação e reação, né? O módulo dessas forças são iguais, então F1, o módulo dessas forças são iguais, F1', tá certo?
a direção é igual e o sentido é contrário. Joia? Agora a outra situação. Como essas forças se comportam quando você empurra o carro com velocidade escalar constante? Agora você está empurrando. Né? Vou desenhar aqui uma pessoa quadrada, né, com uma velocidade constante, empurrando com uma força F2, certo? E o carro, aqui na frente, um carro também quadrado, reagindo com uma força F2', certo? Mas também com velocidade, a mesma velocidade sua, né? Constante. Vamos lá. É um par ação e reação, as duas forças têm mesmo módulo, F2 é igual a F2', né? O módulo das duas. Elas têm mesma direção e sentido contrário. Mas e aí? O que difere? Difere o seguinte, quando o carro aqui está em movimento com velocidade constante, você vai exercer uma força muito menor do que a força que você exerceu para iniciar o movimento do carro. Então essa força aqui de cima, ela é maior do que a força de baixo. O conjunto de forças 1 é maior do que o conjunto de forças 2, tá certo? Mas os pares, eles possuem o mesmo módulo, direção e, porém, sentido contrário. Pessoal, então é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, perguntem lá no Moodle. E até a próxima aula.